Boa noite, Cartola. Buenas. Tudo bem? Áudio tá ok, câmera também. Palestra toda sua. Pronto? Rapidinho assim? Então eu não vejo mais o que está passando lá, mas vejo a minha tela aqui e vou contar que está tudo certo aí. Qualquer coisa você me chama, eu entro aqui, tá bom? Tá, joia? Boa noite, pessoal. Eu sou conhecido como Cartola e vou falar para vocês hoje aqui sobre modelagem 3D usando a ferramenta chamada OpenSCAD, que é uma ferramenta CAD que tem esse nome. Quem sou eu, para começar, né? Eu me formei em Engenharia Eletrônica pela UFRJ em 95. Tem tempo, né? Melhor ficar velho do que a segunda opção, né? Tudo bem. Mexo com software livre já desde a faculdade, por volta de 1992 ou 91, não lembro ao certo, botei 92 aí, eu comecei a gerenciar uns laboratórios de estações Unix na faculdade. E como a faculdade tem toda aquela burocracia, né, como órgão público para adquirir software e tudo mais, além de não ter muita grana, de ter orçamentos anuais, né, se você quer comprar uma coisa agora, não sai o dinheiro agora, tem que planejar. Então, isso cria toda aquela dificuldade para você comprar software, né? Então, era bem comum a galera que gerenciava esses laboratórios lá na universidade, que eram estudantes como eu, né, contratados com bolsa de iniciação científica, era bem comum a gente começar a pesquisar e usar o software livre, trocar figurinhas sobre software livre. Foi então que eu tive os meus primeiros contatos lá com software livre em ambientes Unix, em estações Digital, Solaris e tudo mais. Eu atuo formalmente como analista de sistemas, é o meu principal emprego, né, meu emprego, né, o único que é emprego, aliás. Mas eu sou fotógrafo também e gosto de dizer que sou um maker e um fixer também. Okay? Eu trabalho com fotografia 360, já fiz alguns trabalhos, dou cursos, dou palestras, faço equipamentos dentro da linha maker aí, né? Já consertei coisas, já consertei tripé de amigos e tudo mais, então dentro da linha fixer eu tento consertar tudo. Quebrou, não serve, vamos consertar. É o que? É plástico, é metal, é madeira, é papel, vamos consertar. Antes de jogar fora, tudo eu tento consertar. E, voltando para o tema aí, né? Eu mexi pela primeira vez com modelagem 3D em algum momento da década de 90 ali, acredito que antes de me formar como engenheiro. E fiz alguns bichinhos, algumas letras, alguns logos assim para minha mãe, que tinha uma lojinha, uma pet shop. E depois, como não era uma coisa tão difundida e que muita gente conhecia, uma época eu cheguei a fazer um serviço para a Odebrecht, que pediu para eu fazer o modelo 3D da frente de um shopping que eles iam construir, e aí eu fiz lá, botei um carro na frente, umas coisas assim, para eles fazerem a campanha publicitária do lançamento. Com modelagem 3D para impressão 3D, eu estou mexendo desde 2017, que foi o ano que eu adquiri minha primeira impressora 3D. Hoje eu já estou na minha segunda impressora 3D, aquela primeira eu já me desfiz. Eu também não trabalho com isso, né? Não tem muito por que eu ter várias impressoras 3D. O que eu pretendo compartilhar com vocês hoje aqui? Minha experiência, né? Eu não sou professor de OpenSCAD, não conheço todas as coisas do software, mas já mexi e já me encantei com algumas coisas que o software permite. E gostaria de compartilhar aqui um pouquinho desse conhecimento que eu adquiri por conta própria, tá? Mostrando algumas vantagens e desvantagens, e vou comparar ele com alguns outros programas. Então, a primeira coisa que eu me propus a falar aqui é sobre diferentes programas para modelagem. Então, vou traçar aqui uma comparação entre 3 programas que eu selecionei, 2 que eu conheço e um que eu não conheço. Vou falar um pouquinho da diferença de modelagem de peça mecânica ou peça técnica para a modelagem de uma peça artística, né? Uma figura, um caractere, um rosto, uma coisa sem medidas precisas, né? E vou entrar, então, no OpenSCAD, dando uma visão geral e modelando uma peça aqui rapidamente para vocês terem noção do que ele pode fazer e de como ele pode fazer essas coisas. Então, vamos lá. Vou falar aqui só de ferramentas que são software livre hoje, certo? A gente tem o notório Blender, que é
o carro-chefe de modelagem 3D do software livre, é usado pela indústria cinematográfica, é muito usado pelo mercado comercial mesmo, né? É poderosíssimo, é um canivete suíço, né? Ele não faz só modelagem 3D, ele edita vídeo também, ele chegou a ter uma versão que tinha um game engine embutido, então você podia criar jogos também, você fazia animação e fazia os jogos com a animação que você criou nele. E ele pode fazer animação também, né? Você pode fazer não só o modelo 3D, mas a animação desse modelo 3D. E ele faz, o ponto que eu quero chamar a atenção aqui, é que ele faz a modelagem visual. O que eu quero dizer com isso? Você vai criar os seus modelos 3D a partir de uma interface gráfica, usando ali mouse e teclado, clicando com o mouse e arrastando para lá e para cá. Isso vai mexer na modelagem da sua peça. Então, uma modelagem visual. Para exemplificar aqui, onde é que eu botei? Opa. Temos aqui, deixa eu zerar isso aqui. Esse é o Blender, tá? Não vamos falar dele, só vou mostrar como a modelagem aqui é uma modelagem visual. Eu cliquei e arrastei aqui com o mouse, eu estou movendo a visualização do meu espaço 3D, tá? Isso aqui é o eixo X, isso aqui é o eixo Y, o eixo Z estaria para cima aqui. E eu vou, por exemplo, criar um cubo. Então, vamos lá, aperta aqui Shift A, ele já entrou aqui nas meshes, né? Dentre outras coisas que eu posso fazer, eu posso criar um cubo. Criei um cubo. Não precisei programar, digitar nenhuma linha de código, nada, né? Digamos que eu queira modificar esse cubo. Esse cubo está com 20 milímetros de aresta. Digamos que eu queira fazer uma plataformazinha para uma escultura. Então, eu tenho que mudar o formato desse cubo para tornar ele um paralelepípedo, né? Para que ele tenha dimensões diferentes, né? Em cada coordenada aqui do plano cartesiano, não, dos 3 eixos, né? Então, eu posso fazer de várias maneiras, né? Uma delas é selecionar a peça e clicar aqui no S de Scale para mudar a escala. Digamos que eu queira que essa peça seja uma base com 2 milímetros de altura. Então, eu tenho que reduzir para 1/10 essa dimensão. Então, eu vou dar aqui S, aí ele entra no escalonamento da peça, vou restringir esse escalonamento ao eixo Z e vou botar tipo um fator de multiplicação de 0,1. Pronto. Nossa peça está com, dá um Enter, está com 2 milímetros aqui no eixo Z. Ok? Já mudou. Já serve para botar um bonequinho aqui em cima. Já é um platôzinho para a minha escultura. Aí eu entrei aqui no modo de edição, ok? Onde eu vou poder mexer individualmente com arestas aqui e tal. Estou fazendo tudo visualmente, aquilo que eu queria mostrar. E vou mexer só com esse plano aqui de cima. Vou fazer um scale nele também, diminuir, pronto. Fiz um platôzinho, um chanfrozinho em volta, para ficar um pouquinho mais elegante. Fiz tudo visualmente. Em alguns momentos eu tenho fácil aqui, coloco a medida, tá? Vou confessar para vocês que eu não mexo bem com o Blender desde a versão 2.7, né? E ele mudou bastante na versão 2.8. Na versão 2.7, eu confesso que eu não lembro de ter as dimensões assim, tão explicitamente fáceis para você botar a dimensão que você quer em qualquer lugar da peça aqui. Mas eu, nessa 2.8 aqui, não achei aqui, no modo de edição da peça, onde a gente consegue mexer em cada aresta, em cada vértice da peça separadamente, eu não achei aqui onde botar, por exemplo, as dimensões de uma aresta. Se eu quiser selecionar aqui essa aresta, talvez tenha, tá? Eu estou pedindo desculpa. Mas eu não sei, não é uma coisa tão óbvia. Por quê? Porque o Blender não é feito para ser uma ferramenta CAD, né? Um Computer Aided Design, né? Que é uma ferramenta de design com a ajuda do computador, né? As ferramentas CAD são tradicionalmente usadas, foram criadas para isso, né? Para uso em engenharia. O cara vai fazer um motor, aquelas peças todas com uma precisão absurda, ele tem que botar milimetricamente, até menos do que isso, né? Nanometricamente, a dimensão de cada parte da peça. O Blender não é feito para isso. Mas ele tem essa modelagem visual aí que facilita. Vamos sair daqui e continuar. Aí temos o FreeCAD, ok? FreeCAD é das 3 que eu comentei que eu não conheço. Minha intenção, inclusive, é, na próxima vez que eu precisar fazer uma peça, tentar fazer nele, que eu acho que ele promete.
Pode ser que eu ache ele melhor do que o OpenSCAD por algumas coisas que eu vou ver se eu lembro de comentar aqui. Ele faz uma modelagem visual também, de maneira diferente do Blender, tá? Você não cria aquele cubo ali e tal, os caminhos para chegar no seu modelo 3D são ligeiramente diferentes, pelo pouco que eu vi de um tutorial no YouTube. E, além de ser uma modelagem, de oferecer uma modelagem visual, ele oferece também uma modelagem paramétrica, que aí é muito interessante quando você está falando de engenharia, de desenho técnico, de construção de peças, principalmente quando elas estão numa fase de prototipação ainda. Você não tem certeza de algumas proporções, de algumas dimensões, de um encaixe entre uma peça e a outra, por exemplo. Imagina que você está fazendo uma peça grande, que tem uma outra peça que vai encaixar nela, um monte de coisas que precisam, um monte de partes dessas peças que precisam se encaixar milimetricamente. Então, você nem criou as peças ainda para saber exatamente a folga que tem que ter entre uma parte e outra, para essas coisas entrarem e não terem folga ali. Aí você vai deixar quanto ali de folga? 1/10 de milímetro? Né? 1/100 de milímetro? Você vai testar. Isso pode ser um dos parâmetros que você vai configurar na sua ferramenta. Então, em vez de você colocar lá, como eu botei no Blender ali, 20 milímetros, tantos milímetros, você bota ali uma variável. Isso aqui é o lado do meu negócio. Isso aqui é o espaço da parte X. E aí, num ponto lá, você vai poder modificar esses parâmetros que vão alterar, muitas vezes, a peça como um todo, de maneiras que não são simplesmente uma escala da peça como um todo, né? São alterações de algumas partes da peça ali. Além disso, o FreeCAD também permite fazer análises e simulações. Eu esqueci o termo técnico das análises que ele faz, não sei se são análises de elementos finitos, uma coisa assim, é um termo provavelmente é conhecido pelos engenheiros. Eu sou engenheiro eletrônico, nunca precisei fazer peças assim, né? Nunca mexi com esse tipo de simulação. Né? Ele vai provavelmente permitir que você aplique variáveis externas do tipo forças e vai te mostrar o que acontece com a peça ali. Você talvez tenha que configurar parâmetros de resistência que a peça tem também. Não sei se ele mexe com mecânica de fluidos, por exemplo. Enfim, não conheço. Mas a principal diferença apontada aqui é que ele faz modelagem paramétrica, que até onde eu sei o Blender não faz. E aí vamos para o OpenSCAD, que é o tema da palestra, que faz uma modelagem paramétrica, o que é ótimo para esse desenho de peças técnicas, né? E faz isso sem uma interface visual, ele faz isso via programação. Então tem que ir lá e escrever um código, faça um cubo de aresta 10, faça isso assim assado, com os comandos da linguagem dele. Ele tem uma linguagem própria, tem um formato próprio de arquivo. E aí uma das coisas que me atraiu no FreeCAD é que o FreeCAD, pelo que eu entendi, ele é capaz de importar no formato do OpenSCAD e de exportar no formato do OpenSCAD. Então, eu poderia construir uma peça no FreeCAD e gerar o arquivo correspondente ao OpenSCAD. E por que isso é interessante? Eu vou pular aqui uma transparência ali, uma tela, para falar do Thingiverse. Né? O Thingiverse ele é um site de, digamos assim, hospedagem de modelos 3D. Na minha visão, ele é um gigante. Né? Ele é o padrão, é o que eu conheci primeiro, é o que as pessoas mais usam. Você, quando está acessando outros sites assim, o cara diz que tem um modelo 3D dele em algum lugar, em geral, está no Thingiverse, ou a maior chance de que esteja lá. Apesar de existirem outros sites, o Thingiverse, na minha realidade, é o mais conhecido. Eu conheço outros, inclusive, que são menos... Ouço falar, leio menos sobre os outros na internet, né? E o Thingiverse tem uma coisa que é muito legal, que ele gera publicações parametrizáveis online. Se você fizer o upload do seu modelo usando o arquivo que você tem do OpenSCAD, ele vai permitir que um usuário online, no navegador, modifique algumas variáveis do teu modelo 3D e gere uma peça inédita, uma peça totalmente diferente, personalizada, de acordo com a necessidade dele. Uma personalização muito fácil de entender é um texto. Imagina que eu faça um logo que tem um texto, ou um objeto 3D que tem um texto ali. A pessoa quer colocar o texto dela. Então, esse texto entra numa variável no programa, e o texto que a pessoa colocar ali vai ser o texto que vai ser usado para fazer o modelo 3D dele. Você pode ter mensagens de amor, mensagens de homenagem, um escrito em alguma coisa, uma plaquinha com algum dizer para pendurar na parede,
1000 coisas com texto no meio. E é claro que você não precisa parametrizar isso online. O online é mais uma opção, mas você pode também baixar o arquivo e abrir no próprio OpenSCAD. Eu costumo fazer isso porque tem uma melhor performance, tá? O online fica meio, de vez em quando não está funcionando, de vez em quando, se o arquivo é muito pesado, tem até uns modelos que eu já fiz e fiz o upload lá para o site, que, esqueci de deixar o relógio na minha vista aqui para controlar meu tempo, que ficaram muito pesados online e simplesmente não funcionam, dependendo do parâmetro que o cara botar, então fica mais pesado ainda, porque requer mais processamento ainda e o site não suportou bem. Essa observação que eu coloquei aqui é que o Thingiverse aceita o formato do OpenSCAD, de arquivo do OpenSCAD, mas isso não quer dizer que esse seja o formato padrão do site. Você pode fazer o upload dos seus modelos em vários formatos, pode botar o arquivo do Blender lá, mas o do Blender, por exemplo, o site não vai entender, interpretar o modelo do Blender para permitir, por exemplo, essa personalização. O arquivo vai estar lá para o usuário final baixar aquele modelo no Blender e mexer no Blender dele se ele quiser personalizar. Tá? O mais padrão do site lá é o arquivo STL, né, que é o arquivo que todas essas ferramentas de modelagem 3D acabam tendo a capacidade de exportar, que é o arquivo que o software fatiador aceita para jogar o arquivo, no final das contas, para a impressora 3D. Okay? Antes de você mandar imprimir um arquivo, um modelo 3D, você tem que passar esse arquivo esse modelo, por um software chamado de fatiador, o slicer, né, em inglês. E aí esse arquivo tem, em geral, o formato STL. Então, deixa eu mostrar aqui, não lembro mais a ordem aqui, não. Queria mostrar aqui o Thingiverse. Esse é o Thingiverse. Você chega aqui, procura o modelo que você quiser. Tá? Então, por exemplo, vou procurar parafuso. Para inglês, é um site internacional. Parafuso é uma coisa que, tipicamente, você pode pensar que deve ser uma coisa parametrizável, que é muito interessante que seja parametrizável. Né? Porque eu posso estar precisando de um parafuso de qualquer tamanho. Se eu tiver que procurar, eu quero um parafuso de 8 milímetros de diâmetro. Pode ser que ninguém tenha feito um de 8 milímetros, mas se o cara fez um parametrizável, você vai lá e bota os seus 8 milímetros e gera um parafuso do tamanho que você quer. Então, a gente viu ali um monte de modelos de várias coisas, tá? E eu cliquei no de um parafuso aqui. Aí, quando a pessoa fez, ele não precisava ter feito um parafuso parametrizado, tá? Ele fez aqui. Eu acabei dando sorte de entrar aqui num parametrizado. Quando o autor desse modelo 3D aqui fez o upload do arquivo no formato parametrizável, aparece automaticamente aqui uma opção para você abrir no Customizer, né? Customizer. Que vai ser onde você vai personalizar. Ih, rapaz. Tem que logar para fazer isso aqui. Deixa eu... Não é que minha senha não apareça aqui, né? Cofrinho de senha aqui. Eita ferro. Usei hoje isso já no Firefox. Aí eu entrei aqui no Chromium para fazer o streaming aqui, porque eu entendo que em geral funciona melhor no Chromium. Não funcionou. Vou tentar abrir aqui no Firefox. Vamos lá. Estou explanando aí meu WhatsApp para todo mundo. Preparou direito para a palestra, né? Muito bem. Está aqui o parafuso. Né? E aqui as variáveis. Você quer um parafuso, ou você quer a porca, ou você quer várias coisas aqui, né? A arruela. Então, parafuso. Então, aí deve ter aqui medidas, ou se a cabeça é hexagonal, se a cabeça é soquete.
SOCAT deve ter um buraco aqui na cabeça, tá? Deixa eu tentar girar aqui para a gente ver. Opa, lado errado. Ué. Bom, deu para perceber que mudou a cabeça do parafuso, né? Aqui o soquete. Soquete hexagonal, certo? E aí o diâmetro da cabeça do parafuso, o diâmetro do... Então você tem aqui as variáveis que o cara colocou no código lá, como variáveis. Ok? E aí eu vou criar um parafuso de acordo com a minha necessidade, sem saber fazer modelagem 3D, porque isso aqui ficou parametrizado. E mesmo o cara que sabe, ele não precisa ficar alterando lá depois alguma coisinha ou outra. Ele tem aqui já as coisas de uma maneira mais ajeitadinha já para ele ajustar a peça dele à necessidade dele. Correto? Então vamos lá. Voltando aqui ao OpenSCAD, essa tela aqui que eu tinha pulado antes. Bom, temos aqui o site do OpenSCAD. Que vai ser de grande ajuda para quem quiser começar a mexer com a ferramenta, né? A gente tem aqui a documentação. A documentação é muito mais didática do que eu vou fazer aqui hoje, tá? Eu vou começar a modelar uma pecinha aqui, mas a gente tem pouco tempo para fazer isso. Então, eu vou dar uma visão muito breve. Aqui ele segue, vai fazendo um modelo aqui do zero, passo a passo, para fazer, no final das contas, um carrinho de Fórmula 1. Você vê que ele vai fazendo aqui as coisas muito devagarzinho, tá? Isso aqui vai se tornar, acredita em mim, um carro de Fórmula 1, no final das contas. A coisa vai evoluindo aos poucos, tá? Então, temos a documentação, manual do usuário, tarará, e uma coisa que eu acho muito importante, que é o que eu mais uso, na verdade, que é o cheat sheet. Em bom português, é a cola, né? Ninguém aqui nunca colou, com certeza, na faculdade, nem na escola, né? Ninguém nunca fez uma colinha. Mas na informática, na TI, é muito comum, quando você tem muita coisa para memorizar, você usar uma cola, né? Tem cheat sheet para tudo. Se você quiser pesquisar, você vai, quero aprender o editor VI. Então, cheat sheet. Folha de roubar, né? Folha de cola. Tá improved. Vim cheat sheet. Vim é uma sopa de letrinhas, esse editor de texto aqui. Você vai lá, procura uma cheat sheet. Tem aqui um monte de comandos, você tem que ter isso aqui do lado, senão você vai esquecer, na hora você não sabe o que fazer. Aí você consulta ali, aí com o tempo você vai decorando o que você sabe, o que você precisa. Aqui é a mesma coisa. Tem um cheat sheet do OpenSCAD, que eu vou deixar, inclusive, aberto aqui, porque quando eu for modelar a peça, eu vou dar uma olhadinha aqui de vez em quando, vou dar uma passada pelo que eu uso aqui, pelo que eu conheço, para ilustrar para vocês o OpenSCAD. Então, temos lá o manual que está em inglês, tá? Não sei se tem alguma versão traduzida, não encontrei. Tem bibliotecas de elementos, né? Ninguém precisa reinventar a roda. Se você quer fazer, como eu mesmo procurei ali, precisa de um parafuso. Vou lá no Thingiverse, procurei parafuso, pronto. Se eu não achasse o que me servisse especificamente, eu poderia pegar um pronto e fazer simplesmente uma pequena modificação dele, nele, né? Não fazer um do zero. Então, aqui no site do OpenSCAD também tem uma biblioteca de elementos. Aqui em Libraries, tem bibliotecas, na verdade, de coisas e de funções para você gerar os seus elementos de maneira mais fácil. Né? Ele vai adiantar muitas coisas que vocês talvez tivessem muito trabalho para fazer se não tivesse a biblioteca para aquilo. Vale dar uma olhadinha aqui para saber o que existe. E a galeria deles é o que mais se assemelha, na verdade, ao Thingiverse, né? Que são coisas que as pessoas fizeram e que disponibilizaram aqui os modelos 3D, tá? Que são modificáveis, são parametrizáveis, muitas vezes. Né? Você entra em qualquer um aqui, você vai conseguir baixar o arquivo do OpenSCAD para utilizar. Tem uma comunidade ali no site também, tá? Onde tem a lista de e-mails, mailing list, você pode se inscrever, você pode consultar o histórico todo da lista de e-mails deles, né?
Eu confesso que essa lista de discussão eu ainda não me inscrevi. Tem a possibilidade de você reportar bugs pelo site deles lá. Eles, na verdade, estão usando o GitHub, então, né, no site deles, né, a área do projeto deles no GitHub, a documentação que a gente já falou. E, cadê? Tem um fórumzinho aqui também, tá arriscado, tá? Porque, na verdade, eles já... Esse fórum não está mais online, tá? Mas tem aqui todo o histórico dele passível de busca. Eu acredito até que você não precisa entrar aqui. O Google talvez pesquise aqui dentro, provavelmente, e vai acabar achando coisas aqui se forem relevantes, mas além disso vai procurar em outros lugares também. Não obstante, se você não achar no Google, você pode tentar vir aqui e achar alguma coisa que você precise para tirar a dúvida. Ok? Então, finalizando aqui, já falei da cola, né, do cheat sheet. Esse link aqui é o que eu mais uso. Já passamos por essa tela e vamos finalmente aí ao programa. Tá? Eu vou ter até uma tela do programa aqui para falar começar falando sobre a interface do OpenSCAD, mas eu acho que é mais interessante eu entrar direto nele, né? A próxima tela já seria modelar uma peça passando ali pelos conceitos do cheat sheet, usando ele como guia. Então, o que eu tenho aqui? Exatamente aquela peça que estava ali na minha tela, tá? Aqui, a mesma peça, tá? Só que aqui no programa de verdade, né? Ele até um formato maior aqui que deve dar para ler melhor aí. O que é isso aqui? Isso aqui é uma caixinha, tá? É a parte de baixo de uma caixinha que eu usei para colocar um sensor de temperatura de Arduino que eu usei para um projetinho que eu fiz. Então, eu dividi essa caixa em 3 partes, tá? Essa aqui é a parte de baixo, e eu dividi a tampa dela em 2 partes. Uma parte que encaixa aqui nessa parte mais alta, faz um L aqui, e por conta de como eu pretendia fazer a impressão 3D, eu achei melhor deixar essa parte aqui separada, tá? Porque senão eu ia ter que fazer suporte em uma das 2 peças aqui, e eu não gosto de usar suporte. Eu prefiro imprimir separado e colar depois, ou fazer solda plástica depois, tá? Ou um misto dos dois, né? Boto uma colinha numa ponta e lá no meio faço uma solda plástica. Solda plástica, eu falo sobre isso no meu canal do YouTube. É o meu vídeo de mais acessos no YouTube disparado, como soldar plástico. Nunca mais joguem nada de plástico fora. Tem mais de 1 milhão de visualizações. É um vídeo já antigo e eu não falo nele sobre soldar peças de impressão 3D, mas é uma solução perfeita. Quebrou um pedacinho ali, faz uma solda plástica ali. Então, assim, em função de eu ter feito isso aqui em 3 partes, eu acabei tendo que criar 4 arquivos, porque as 3 partes que eu descrevi aqui, todas vão precisar compartilhar os mesmos parâmetros, né? A largura da caixa, o comprimento, a altura, pararará. Então, essas configurações ficaram num 4º arquivo. Então, um arquivo para cada parte que eu vou imprimir e um arquivo para as configurações. Antes de continuar, eu gosto primeiro de dar uma visão geral da cara da ferramenta, né? Esqueci de fazer isso. Então, o código que está modelando a minha peça está aqui do lado, tá? Isso aqui é a programação, código. É uma linguagem própria dele ali, tá? Não é Python, não é nada. É uma linguagem fracamente tipada, tá? Para quem for programador. Para quem não for, pode esquecer o que eu falei, não tem problema. Todo comando que você dá, você tem que terminar a linha com ponto e vírgula, senão ele acha que você está continuando na linha de baixo. Tá? Porque pular a linha não significa nada. Eu posso vir aqui no meio do comando aqui e pular uma linha aqui. Não tem problema nenhum. Ele continua funcionando do mesmo jeito. Preferir botar uma coisa embaixo da outra, eu posso fazer para ficar mais visualmente mais inteligível, né? Então, não tem problema nenhum. Então, aqui está o meu código, ok? Aqui é só a visualização, eu interajo visualmente com isso, mas só em termos de visualização, tá? Eu não altero em nada a minha peça aqui. Com o botão esquerdo do mouse eu giro e com o botão direito do mouse eu faço uma translação da minha peça na tela aqui. Pronto. Aqui embaixo alguns botões para eu fazer umas vistas, ó, vista frontal, vista por trás, né? Vista de baixo, vista de cima, aquelas projeções ortogonais, né?
E, aliás, as projeções estão aqui. Ele tem uma perspectiva cônica e uma perspectiva ortogonal, sei lá, isométrica, talvez seja esse o nome mais adequado. Então, às vezes, você está querendo uma visão frontal, por exemplo, com a perspectiva isométrica, você vê bonitinho, né? Aquela visão como se fosse uma folha técnica, com a visão lateral da peça ali. Se você deixa a perspectiva cônica, né? Você não fica muito com aquela visão ali. Então, eu uso essa perspectiva aqui para essas visões laterais, por exemplo. Mas, quando eu estou visualizando o 3D, eu prefiro a perspectiva cônica. Aqui uma consolezinha que mostra o que aconteceu, resultados das coisas que você fez. Se tiver erro na programação, ele vai mostrar aqui. Se esquecer um ponto e vírgula e emendar com outro comando que não faz sentido, ele vai apontar um erro aqui, vermelhinho e tal, uns avisos em amarelo. Então, aqui é o resultado do que está acontecendo para você ver. Aqui em cima, salvar umas coisas mais óbvias, e o modus operandi de você trabalhar com esse programa é você ir fazendo o seu código e mandando ele gerar a pré-visualização. Isso aqui é a pré-visualização, que você vai fazer clicando nesse carinha aqui, que é esse cubinho tracejado aqui, que está presente aqui também. Então, preview, você pode fazer com a tecla F5 ali também. A peça está pronta. Antes de mandar para o arquivo STL, eu tenho que renderizar. Então, é nesse botãozinho aqui, ou F6. O botãozinho está aqui também. Algumas pré-visualizações não ficam boas, tá? Porque não processa totalmente a coisa ali e dá uns errinhos ali e fica ruim de visualizar. Nesses casos, eu acabo renderizando e isso resolve. Não preciso mostrar isso aqui não, mas lembrem-se disso. Se ficar esquisita, está parecendo uma coisa que ficou invisível aqui, porque você fez uma operação booleana de tirar um pedaço de uma peça a partir de outra, aí ficou esquisito, você renderiza que, em geral, para de ficar esquisito. Quando está tudo ok, você gera o STL com esse botãozinho aqui ou com o F7. Então, temos aí o F5, F6 e F7 para as coisas que a gente faz. Esse print aqui eu nunca usei. 3D print. Confesso que não sei. Deve jogar de alguma maneira direto para a impressora ou para um slice, eu não sei. Então, vamos lá. Vou mostrar um pouquinho primeiro a parametrização dessa peça aqui, né? Então, como eu disse, eu fiz uma tampa aqui que pega essa parte superior aqui e faz um Lzinho aqui para descer essa escadinha, descer esse degrau. Tá? Deixa eu abrir esse arquivo aqui. É esse aqui. Ok? Então, essa tampinha encaixa aqui. Certo? Se eu quiser, inclusive, eu posso copiar esse código aqui. E jogar ele aqui. E dar lá meu F5. Pronto. Tá vendo ali? Encaixou a tampinha ali perfeitamente. Certo? E a parametrização. Config. Está no arquivo config. Que não desenha nada aqui. Meu arquivo config só tem variáveis. Que é aqui a largura interna da base, base, insight, né? Width. Eu costumo fazer essas coisas todas em inglês justamente para facilitar o compartilhamento no Thingiverse, que é um site internacional. Se eu botar em português, 90% das pessoas do site não vai entender o que eu escrevi. Infelizmente, também não é todo brasileiro que fala inglês, então ou eu excluo alguns ou eu excluo outros. Então, fica esse dilema, né? Eu acabei padronizando para mim o uso do inglês aqui. Então, isso aqui não desenha nada, né? Meu preview está sem nada aqui. Eu vou diminuir essa tela aqui para... Eita, tá difícil. Peguei. Temos aqui a peça, né? E vou começar a brincar aqui. O que eu posso brincar aqui? A largura da minha peça. Se eu quiser aumentar um pouquinho aqui, 25, aí eu tenho que salvar esse arquivo. Aumentou a largura da minha peça. Aumentou tudo. Tudo que deveria aumentar. Vejam bem. Se eu faço um scale lá no Blender de uma peça inteira dessa já modelada lá, ele vai aumentar também
a largura da parede. A largura da parede aqui não aumentou. Eu posso botar 10 vezes maior isso aqui, que a largura da minha parede não vai aumentar nem 1 milímetro. Ok? Então, aumentou o que eu programei para aumentar. Certo? Toda uma programação ali. E se você fizer direito, vai funcionar direito. Uma coisa que é interessante aqui. Estão vendo que tem um espacinho aqui, né? Por quê? É o encaixe das peças, né? E eu posso fazer isso, modelei a peça, imprimi a peça em 3D, e aí ficou muito apertado para entrar ali, por causa das rebarbas e tal, eu quero que encaixe direto, ou ficou muito folgado, eu quero que fique mais justinho, eu ajusto isso. Tem uma variável ali para isso, ó. É o fit, né, dos sticks. Eu chamei esses encaixezinhos aqui de sticks, e isso aqui é a medida do fit, né, a medida de encaixe dos sticks. Então eu botei 0,2 milímetros. Se eu quiser, eu aumento isso absurdamente aqui. E aí vai ficar um espação ali. Então, todos os encaixes da peça mudaram em função de uma variávelzinha. Então, à medida que eu nunca fiz essa peça, e mais ainda, no meu caso específico, eu nunca tinha feito uma peça encaixando em outra certinho, para ter noção se eu preciso de meio milímetro de folga ou de um décimo de milímetro de folga, eu colocando isso numa variável, eu faço, imprimo, ficou ruim, faz de novo. Na verdade, com esse meu perfil aí de fixer e maker, né, eu gosto muito de não jogar coisa fora, né, então é bem provável que eu tente dar uma lixada, uma limada em tudo aqui, se ficar apertado para fazer encaixado, do que imprimir outro de novo para jogar um pedaço de plástico fora. Mas acho que deu para entender a questão didática aí que eu queria apresentar, né? Então, esse programa ficou assim, né? Tem um bocado de programação aqui que eu acho que é meio viagem querer chegar aqui e explicar isso tudo para vocês. Eu acho que é mais prático. Eu não vou salvar isso aqui. Eu vou salvar esse aqui que eu config para deixar do jeito que ele estava. E vou criar um novo arquivo aqui. A gente começando do zero, é mais tranquilo, né? Vazio aqui, a gente vai entendendo pouco a pouco como faz a modelagem aqui. Então, vamos lá. Aquele exemplo lá que eu fiz no Blender. Fiz um cubo. Então, cubo, cube. E eu fiz de 20 lá, não foi? Acabei a minha programação, F5. Pronto. Apareceu magicamente um cubo aqui. Quero centralizar ele no... Claro que eu estou fazendo coisas aqui que eu já sei fazer. Né? Quero centralizar ele no espaço. Centralizado. O eixo agora está passando pelo meio do cubo. Certo? Confesso que eu não trabalho muito com isso, não. Quero fazer aquele platôzinho lá, para tipo uma base de uma esculturazinha, né? Aí eu vou ter que mudar a maneira que eu usei para especificar esse cubo aqui. Eu vou ter que especificar aqui uma coisa que é muito parecida com um vetor em outras linguagens, né? Eu boto entre colchetes ali. E aí eu vou botar, por exemplo, não lembro mais as dimensões que eu usei lá. 40 no eixo X, 40 no eixo Y e 5 de altura. Pronto. Aqui é a minha peça. Ih, ficou muito alto. 3. F5, voltou. 2. Tá legal. Tá vendo? Estou modelando, escrevendo aqui, programando, né? E aqui. Cadê o cheat sheet? E todos aqueles comandos ali, as especificações de comando, estão aqui no cheat sheet. O cheat sheet, na verdade, é uma cola rápida que pode te ajudar a lembrar daquele comando ali. É interessante você dar uma passada por aqui para ver o que tem, né? Tem coisas que são bem óbvias assim, né? Uma esfera é uma esfera, né?
Um cilindro é um cilindro. Talvez o inglês dificulte um pouco, mas essas palavras aqui, coincidentemente, estão bem parecidas, né? Rotacionar, fazer uma translação de uma peça, escalar, né? Mudar o tamanho, fazer um mirror, né? Mirror já não é tão óbvio, não parece muito com português, né? Já é espelhar uma peça, né? Fazer uma peça simétrica àquela ali. Tentar fazer uma coisinha legal aqui. Então, quando você olhar isso aqui e mesmo olhando não souber usar, você pode clicar no link que tem aqui e aí você vai para a documentação. E aí na documentação ele explica e dá exemplos. Está explicando aqui todos os parâmetros da função text. A maneira mais simples de usar é assim, ó, text, card. Então vamos lá. Text, Latinoware. Fez lá um texto Latinoware. Esse texto aqui, apesar dele colocar um certo volume aqui, né, na verdade, esse texto, ele é plano, tá? Se eu quiser que ele tenha volume, eu tenho que concatenar uma outra coisa com ele. E aí a gente entra numa propriedade dessa linguagem de programação. Você pode colocar comandos cascateados, tá? Então, se eu quiser, por exemplo, o padrão de cor dele desenhar a peça aqui é amarelinho, né? Se eu estiver desenhando peças uma junto da outra, assim, tal, quiser diferenciar melhor, eu boto uma cor diferente. Então, a color green, cores em inglês. E aí coloco ali Latinoé. Então, o Latinoé ficou verde. E aí eu posso deixar depois da cor, posso botar um volume. Então, ele fez a extrusão daquele plano e colocou um volume agora aqui, né, uma espessura do meu texto de 10 milímetros. Okay? Então, temos aqui agora um texto de 10 milímetros. Eu gosto muito de usar uma notação um pouco específica aqui nessas concatenações de comandos. Eu gosto de botar cada comando numa linha e tudo identado em cima do primeiro, ou embaixo do primeiro, né? Então, eu deixei a cor. Muitas vezes, tanto faz a ordem disso aqui, tá? Nesse caso aqui, a ordem relevante é essa aqui. Acredito que se eu botasse a cor depois do linear extrude, não faria diferença. Algumas vezes faz diferença, outras não. Em geral, é bem nítido, né? É fazer uma coisa em cima de outra coisa. Se eu fizer diferente, né? Se eu fizer o texto se eu não fizer a extrusão em cima do texto, vai dar errado, né? Se eu fizer o texto em cima da extrusão, não faz sentido fazer texto de uma extrusão. Não tem o menor sentido. Mas aí, aqui agora, eu quero rodar, por exemplo. Eu poderia rodar o texto e depois fazer a extrusão. Ou posso rodar o texto já extrudado, né? Não sei se é esse o verbo. Vamos lá, rotate. A rotação também pode ser em relação aos 3 eixos. Toda vez que a gente estiver falando de 3 eixos, a gente vai usar um vetorzinho. Então, em relação ao eixo X aqui, eu vou virar 90 graus e os outros 0, 0. Pronto, a Latinoé ficou em pé. Pronto para ir para cima do meu planozinho ali, né? E aí eu vou começar a parametrizar. Qual é a minha ideia aqui? Eu quero fazer, para encerrar aqui a modelagem da minha peça absolutamente simples, né? O Latinoé em cima de uma basezinha, né? Tipo, para imprimir e botar na minha mesinha ali. Ficar uma peça só, não ficar letra solta. Vou ter que redimensionar meu cubo, mas ter que começar a parametrizar o negócio. Então, eu vou botar aqui linear extrude, isso aqui é a espessura do texto. Então, vou chamar de text thickness. Vou abreviar aqui com T, tá? Então, text thickness, que thickness é a espessura, né, em inglês. Vou botar aqueles 10 lá e testo. Não posso ter errado escrito alguma, sempre bom testar, sempre bom mandar ele refazer o preview toda vez que mexe alguma coisa. Aí, agora, eu preciso mexer no tamanho da minha base. Bom, está em quase 100 aqui.
Então, 90 aqui, vou botar então isso aqui, 9 vezes o text. Não, ficou com 90, vai até 90, já está no tamanho bom para o latino L para cima dele. Mas veja bem, percebendo agora aqui que eu fiz uma besteira. Aquilo ali eu acho que tem que ser em função do tamanho da fonte, né? Eu não especifiquei tamanho de fonte aqui. Na verdade, não especifiquei nem fonte, né? É uma coisa que a gente especifica também. Cadê? Usando fonte, né? Então, eu posso usar uma fonte igual a a fonte que eu quiser escrever ali. Um exemplo, pronto, tá aqui. Ó. Text, aí o texto e vírgula, outro parâmetro, a fonte. Além disso, eu posso ter outros parâmetros, como o tamanho do texto. Tamanho da minha fonte, né? Todo mundo que edita texto regula tamanho de fonte. Meu título tem tamanho de fonte 28, aí meu texto tamanho de fonte 12 e tal. No modelo 3D aqui, eu vou poder também regular o tamanho da minha fonte. Então, eu vou botar aqui size igual, e aí eu vou chamar a variável de text size. No caso, está 20 ali, viu? Aumentou a minha fonte. Então, minha fonte aumentou, naturalmente aumentou esse tamanho da base que a base precisa ter. Por isso que eu falei que eu cometi um erro, porque não tem que ser em função da espessura da fonte, sim do tamanho da letra. Que a largura aqui vai ser proporcional ao tamanho da letra. Então, isso aqui está quase 200, vamos botar para 200. Então, está 20, então eu vou botar 10 vezes o tamanho da fonte. E estamos aí parametrizando o nosso modelo. Tá? Agora, se eu botar um tamanho de texto 10 e refizer, a base reduziu o tamanho junto com o texto. Certo? Agora, a profundidade aqui da base, aí sim, ela é proporcional à largura do meu texto, né? Então, aqui estava em 40, tem que colocar isso aqui parametrizado também. Vai ser, tipo, sei lá, 2 vezes a largura do texto, a espessura do texto. Reduziu, mas ficou no tamanho até mais adequado, né? Agora a gente tem que colocar o texto em cima da base. Faltou uma coisa aqui, talvez, altura da base, né? Base high. Vou botar aqui, tá o quanto lá? Tá 2, né? Estamos parametrizando aí todo o modelo. Não mudou nada. Se eu mudar aqui agora, vai ter que mudar lá. Afinou um pouquinho lá. E por último, agora, para terminar, colocar o texto ali em cima. Mais uma função que a gente não viu, que é translate. Mesma coisa, abre um parênteses e um vetorzinho aqui com translate x, y, z. Então, do x aqui, que é 10 ali, o text size, vou botar no x, text size sobre 2, no y, deixa eu ver, 1,5 vezes text width, e no z, o base high. Para levantar o textinho ali. Estou correndo aqui, porque eu estou vendo que o tempo está passando, tá? Deu. Mas não deu nada embaixo, o que eu fiz? Algo de podre. E translate x z base high. Não existe essa variável. Thickness. Não é width. Enfim. Tadã! Poderia deixar tudo da mesma cor para parecer uma peça só, né? Que é como vai ser impresso no final das contas. Acho que é fácil você botar uma outra cor na impressora e continuar em cima de uma base, tá?
Nós temos aqui nosso modelinho 3D parametrizável, né? Se eu quiser que a base seja mais grossa, eu boto 5 aqui. Pronto, o meu texto subiu mais, né? O texto continua em cima da base. Se eu quiser um texto mais grosso, né? Vou exagerar aqui. Pronto, tá lá, tá centralizado na base e tá com uma profundidade enorme aqui, né? Então, isso é que é o legal de você parametrizar o modelo, né? Você vai refazendo depois, mexendo uma variávelzinha no parâmetro que você especificou lá para as mudanças, tá? Aí, acho que faltam uns 5 minutos ainda, né? Tentar comentar os conceitos ali. Então, a gente tem muitas vezes coisas que a gente pode fazer com elementos 2D, e aí a partir desse elemento 2D, como foi o exemplo do texto que a gente usou, a gente pode fazer uma extrusão. A extrusão pode ser linear, né? Que eu pego uma peça e projeto ela linearmente para frente, ou pode ser uma extrusão circular. Né? Eu pego uma peça e tiro ela do centro do meu eixo ali de trabalho e ela vai fazer uma extrusão circular em volta daquilo ali. Pode fazer um toro, por exemplo, né? Um pneu, uma boia, por exemplo, tem um formato de toro. Certo? O que mais interessante? A gente pode usar essa função módulo aqui para dar um nome para uma peça complexa formada por várias figuras geométricas, né? Vários objetos, e aí dou um nome para aquilo ali e chamo aquilo várias vezes. Inclusive, eu posso passar parâmetros para que aquilo seja construído de uma maneira um pouco diferente uma hora e outra hora. Certo? Deixa eu ver mais o que é interessante aqui. Sim, essas funções booleanas são muito usadas, tá? A união eu uso menos, só uso quando eu preciso, mais ou menos parecido com o módulo ali, só que a união eu não vou reusar, eu vou só juntar tudo para poder depois fazer uma coisa com todas aquelas peças ao mesmo tempo, tá? Então, tem uma sutil diferença aí entre o módulo, né, que é uma função que eu também posso instanciar aquela peça e aí modificar aquilo com aquela peça, mas com a união eu não consigo reusar, né? Eu não vou criar instâncias com a union, né? A union eu só estou juntando as peças numa coisa só e eu posso escalar ou rotacionar aquelas coisas todas juntas ali com a union. A diferença é muito usada também, como na própria peça que eu fiz aqui, né? Eu abri um buraquinho aqui, por exemplo, pode ter sido com a diferença. Não lembro mais como eu fiz, tá? Não vou analisar aqui agora por conta do tempo, mas eu posso fazer isso aqui de duas maneiras, né? Ou eu faço um plano até aqui e abro os buracos aqui depois com diferença, ou faço um plano até aqui e faço uma união. Aliás, tem união aqui, né? Não tem diferença. Não preciso nem perder muito tempo para olhar. Unindo uns bloquinhos aqui. E aí isso aqui virou uma peça só. Tá? Mas os encaixezinhos que eu fiz para ela lá naquele outro arquivo que eu já abri foram com diferença aqui, ó. Diferença. Então, tem diferença concatenada com union aqui, difference union, tá? É bem comum usar essas funções. Os buracos todos de encaixe aqui foram com a difference. Ops, não era aqui. Aqui. Parará, deixa eu ver. Coisas de programação, né? Você pode fazer loops para controle de fluxo da tua programação, com for, para ficar repetindo. Você quer criar, por exemplo, um plano e 1000 buraquinhos nele ali. Você faz um for, né? E aí muda a posição de cada coisa ali que vai gerar os buracos de uma peça, por exemplo. If, let, você vai fazer condições e tudo mais. Funções de teste aqui diversas. O echo é interessante para você debugar. Às vezes você não sabe o que tem de errado numa programação ali. Você dá um echo e isso aparece naquela consolezinha ali embaixo. Várias funções matemáticas. Enfim, isso aqui é a grande referência assim, que eu uso no dia a dia de programação com aquilo ali. Tá? Deixa eu ver se falta mais alguma coisa aqui. O manual do Thingiverse lá, eu acho que ele é até meio extenso para eu entrar agora no detalhe aqui.
uma limitação que o Thingiverse tem lá é que toda a sua peça parametrizável que você quer fornecer para os usuários tem que estar num único arquivo SCAD, né, que é o formato de arquivo do OpenSCAD. E isso, por exemplo, no caso daquela minha caixinha, que eu dividi em 4 arquivos, para mandar para lá e deixar as pessoas parametrizarem, eu tenho que mudar aquilo completamente. Eu tenho que publicar 3 peças separadas, ou sei lá, ou o cara vai receber aquilo e vai ter uma peça só imprimir de uma vez, é até possível imprimir de uma vez, né? Não sei se esse modelo mas eu não costumo gostar de fazer isso. O cara vai ter que baixar e separar. Oi? Se você quiser me mandar esse link para eu jogar aqui nos comentários, fica mais fácil para o pessoal acessar. Eu não sei, tem que sair aqui para mandar. Tem que eu sair aqui? Não, sai. Esse link aqui, realmente, ele é meio chato de achar lá. Mas é interessante mesmo você botar aí. Manda o quê? Pelo comentário pelo chat aqui? Privado mesmo, uhum. Pode colocar no chat privado. Cadê? Aqui. Isso. Perfeito. Isso. E eu acho até que essa tela é a última, tá? Dúvidas? Obrigado pela atenção dispensada, pela audiência, pelas palmas. Eu que agradeço. Meu e-mail aí para quem quiser, qualquer coisa estou à disposição. Até o próximo evento. E amanhã tem mais Latinoera aí. Isso aí. Boa noite. Obrigado, boa noite. Eu agradecimento especial ao pessoal do evento aí, o melhor evento software livre do Brasil, hein? Da América Latina. Não só do Brasil, é isso mesmo. Isso aí. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau.